Bem-vindos a mais um debate-papo. Como em todas as sextas-feiras, um debate-papo especial com a presença da missionária Edmeia Williams. Então, a proposta do debate-papo é isto, é uma conversa entre amigos, sempre feita de uma maneira agradável, de assuntos relevantes sendo conversados de uma forma edificante. Então, nós estamos esperando apenas que a missionária Edmeia Williams possa entrar para que nós possamos convidá-las a participar desse debate-papo, onde ela está nos trazendo aquela palavra sobre as consequências da saída do homem do jardim do Éden. Então, um pouquinho mais e nós já teremos a missionária Edmeia Williams conosco. Vamos convidá-la então agora a participando. Pronto. Já estou agora aqui, pastor. Já estou aqui. Duas coisas. Graça e paz. Graça e paz. Que bom. Que bom. Nós temos falado, né? Você tem ministrado a todos nós das consequências da saída do homem do jardim ali do Éden. E hoje, sobre o que você estará brindando a todos nós, sobre essas exposições nas Sagradas Escrituras? Nós vamos estar hoje falando sobre esses distúrbios interiores que nós temos que lutar. E quantas vezes achamos que é uma injustiça tremenda, não é? Nascer com problemas, ter problemas, aquelas coisas que nós não procuramos por elas, não é? Então, a hora que o senhor liberar para mim... Edmeia, me permite aí, você está muito... A câmera, eu acho que saiu do lugar, ela se moveu um pouquinho. Agora está perfeito. Agora está perfeito. Está aqui. Então, pastor... É só falar. Então, eu gostaria de convidar a todos nós para abrirmos a nossa Bíblia no Salmo 1. No primeiro Salmo. E nós vamos ler os versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém. Aqui nós temos uma palavra assim de movimento. O salmista nos coloca andar, deter e assentar. Parece que existe um progresso na decaída. Primeiro, o homem que anda no conselho dos ímpios é um homem que vive no pensamento ímpio. Ele é dirigido pelo conselho dos ímpios. Isso é perigoso, porque quantas vezes nós pensamos assim, quando eu fui convidada, primeira vez para ser candidata a vereadora, eu não aceitei, talvez eles pensaram, é porque é vereador, vamos convidá-la para deputado estadual. Eu disse não. Porque quando eu sei que eu não tenho tino, nem chamado, nem indicação para a política, mas se eu entro nisso, eu vou me dar muito mal. Talvez de todos eu sou a única que vou presa porque eu não estou andando no conselho dos políticos. E dificilmente, infelizmente, eu tenho que dizer,
a gente encontra um conselho de políticos que não tem a corrupção. Como eu sou pecadora, eu, andando num conselho desse, me movendo no meio deles, eu posso perfeitamente, de uma hora para outra, achar que aquilo dali é uma coisa normal. Todos fazem. Qual é a diferença? Então, um homem que anda nesse conselho, daqui a pouco, ele pode se deter. Agora ele não está mais andando, ele se detém, ele para, ele presta atenção, ele gasta mais tempo e vai chegar o momento em que ele se sente muito bem, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ele pode dizer, mas eu não sou um escarnecedor, mas é como ver um programa imoral na televisão. Você dá ibope para eles. Então, quando a palavra de Deus aqui diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um bem-aventurado. E nós temos a tendência para tudo isso. Por quê? Porque distúrbios interiores, nós temos que lidar com eles, temos que lutar com eles constantemente, porque eles são advindos do fato de termos ficado desconectados de Deus pelo pecado de Adão e Eva. Nós estamos expostos, nós temos a tendência, nós temos a inclinação. A Bíblia diz que o nosso coração é de um jeito que não dá nem para ser consertado, ele tem que ser trocado. Então, é melhor não brincarmos conosco. É melhor darmos mais atenção a nós mesmos. Porque lá no nosso íntimo há sempre uma inquietação. Uma sede que nada neste mundo pode suprir. Como nós somos sedentos, como buscamos coisas para nos preocuparmos com elas. Nos movemos e andamos à procura de coisas que não nos dizem respeito, porque queremos saber mais, porque queremos compreender mais. Nós não podemos funcionar efetivamente, completamente em paz, sem a nossa conexão com Deus. Nós perdemos a nossa conexão com Deus, por isso nós não funcionamos propriamente. Uns dizem assim, mas Jesus Cristo já veio e já resolveu isso tudo, e o Espírito Santo já está habitando em nós. Sim, verdade. Mas somos avisados pelo apóstolo Paulo que uma vez que o Espírito já está em nós, nós já nascemos de novo. O nosso espírito já está renascido. Agora nós vamos viver numa batalha contínua. Ou simplesmente carne, ela vai entrar em guerra com o espírito, porque o espírito é renascido de Deus, mas a carne, ela é carne. Ela é sede de paixões,
tanto a ela só para agradar a Deus. Então, essa guerra é que nós chamamos de batalha espiritual. Quantas vezes nós achamos que batalha espiritual consiste em expulsar demônios? Se fosse, seria tão fácil. Ah, se fosse, seria tão fácil, porque nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Mas na nossa batalha espiritual, nós temos que lidar com três frentes. A nossa batalha contra o mundo, a nossa batalha contra a nossa mente carnal e a nossa batalha contra as forças de Satanás, que é o nosso adversário. Então, uma vez que nós nascemos de novo, nós temos essa batalha para enfrentar. Isso tudo porque nós continuamos no lado oriental do Éden. Porque antes disso, Adão e Eva não tiveram que lutar. Então, quando nós nos vemos aqui desse lado do Éden, e nós vemos a batalha que temos que enfrentar, nós vemos Paulo dizendo, em Romanos 7, aquilo que agradava a ele fazer, ele não pode. Ele não deve. Mas as coisas que ele não quer fazer é o que ele faz. Por quê? Por causa da força, da escravidão do pecado que ficou em nós. Por isso é que aqui deste lado onde moramos, aonde ainda estamos, nós precisamos usar de toda a nossa diligência para termos o nosso crescimento espiritual. Porque senão nós seremos levados pelas coisas do mundo. A primeira área da nossa vida a lutar, como nós dissemos, é a mente. A mente carnal. Quando a Bíblia fala de carne, não se trata do corpo, mas da nossa mente carnal. Quantas vezes eu tenho lidado com pessoas que dizem para mim, irmã, eu acho que eu não sou filho de Deus. Eu digo, você tem essa dúvida porque, irmã, em pleno culto, eu estou lá no culto, irmã. O pastor já fez a oração, o louvor está lá. Irmã, quando eu dou por conta de mim, eu já tirei a roupa das meninas do louvor. Em plena igreja. Durante o culto. Irmã, não quero ser assim, eu não quero fazer isso. Por que é que eu tenho que ficar, irmã, dá vontade de sair da igreja e nunca mais voltar? Eu disse, meu filho, se estando na igreja você está desse jeito, imagina se você sair. O que eu lhe digo é que esse é o seu campo de batalha. Esse é o seu campo de batalha. Primeira coisa, você tira a roupa das meninas quando elas estão lá na porta da igreja? Então agora você vai fazer o louvor todinho de olhos fechados. Comece a batalhar contra você, porque o defeito não está nas meninas, está em você. Você tem uma alma profundamente arraigada na prostituição. Prostituição é uma das áreas da nossa alma, da nossa mente carnal, com a qual nós devemos abrir os olhos, porque senão seremos levados por ela. Às vezes nós achamos que prostituta é uma mulher que está lá, aqui no Rio de Janeiro, Avenida Atlântica, ou Sernambetiba, sei lá onde, por aí, querendo alugar o corpo por alguns minutos para ganhar dinheiro.
Então, essa é uma prostituta, também existem os prostitutos. Mas olha, a prostituição é uma operação da nossa mente. Todas as vezes que você se deleita na pornografia, escrita, falada ou na internet, todas as vezes que você se deleita numa piada imoral, todas as vezes que você sente prazer em palavras de baixo calão, isso é prostituição. Todas as vezes que você deixa que os seus sentidos sejam tomados de prazer por impureza, você está ofendendo a Deus. A nossa alma, ela foi fabricada por Deus para dirigir o corpo, mas ela deve ser dirigida pelo Espírito. Só que ela foi feita para ser dirigida por um Espírito que se abastece em Deus. Mas porque esse Espírito morreu em Adão, a alma ficou, e agora, com que Espírito vai me dirigir? Ela vem ser dirigida pelo Espírito que está no mundo. E ela, em vez de ser uma mente, uma alma espiritual, ela passa a ser uma alma carnal, uma alma mundana. Se você tem essa tendência, você tem que abrir os olhos com a sua alma, porque Paulo é bem conciso nas obras da carne. E quando ele diz, não herdarão o reino dos céus aquele que tais coisas praticam. Ora, se nós recebemos esta ordem de que não devemos praticar, é porque nós podemos viver sem praticá-las. Porque Deus jamais vai exigir de nós algo que nós não possamos dar. A prostituição, a impureza e a lascívia, elas fazem parte de um grupo de imoralidade. A impureza é toda a obra da mente contra a lei divina da pureza. E a lascívia consiste em usar o próprio corpo para despertar desejos libidinosos nos outros. Às vezes, a pessoa se veste de tal maneira que ela se expõe de tal maneira que ela desperta desejo libidinoso nos outros e ela se veste com essa intenção. Por isso, nós não devemos imitar a moda dos outros, porque alguém está usando aquela roupa para destruir, para despertar desejos libidinosos. Eu vou e visto a mesma moda porque achei bonito. Eu vou despertar desejos libidinosos nos outros sem que fosse a minha intenção, mas eu estou fazendo. Então, nós precisamos prestar muita atenção à moda. Imitamos. Moda é imitação dos nossos contemporâneos. Todo mundo gosta de andar na moda, sem saber que nós não estamos imitando nada que venha do reino dos céus. A moda é ditada por figurinistas que 99% deles não estão preocupados em agradar a Deus. Então, essa questão da nossa mente carnal, com as suas tendências, elas estão em nós, porque nós estamos para o lado oriental do Éden. Irmã, mas eu já me entreguei a Jesus Cristo, graças a Deus. Eu já sou filho de Deus, graças a Deus. Mas Jesus Cristo já lhe salvou, mas ainda não tirou daqui. A Bíblia diz, é na esperança que somos salvos.
E esperança que se vê não é esperança, porque se nós vemos, como é que ainda estamos aguardando? Então, a nossa batalha espiritual é constante e quantas vezes é cansativa? Quantas vezes a gente tem que lutar para sair daquele caminho que a nossa mente está levando a pensar o que não devemos e a desejar aquilo que não é desejo de Deus. Isso é uma batalha. Batalhar contra nós mesmos. O outro, a idolatria. É tão interessante. Tem lá no capítulo 44 do profeta Isaías, um dos momentos mais sarcásticos do profeta, porque eu já vi Elias naquele sarcasmo dele com os profetas de Baal. Mas Isaías aqui, no capítulo 44, ele conta sobre um homem, mais ou menos assim. O homem resolveu que precisava de lenha para acender o fogo e fazer a comida dele. Então ele foi no bosque, escolheu uma árvore, passou o machado na árvore, derrubou a árvore, metade dela. Ele botou para fazer lenha. E a outra ele disse, bem, mas eu preciso de um Deus. Então vou aproveitar a outra metade, vou fazer um Deus para eu adorar. É tão interessante aqui ele diz, no capítulo 44, no versículo 9, ele começa e vai dizendo, e ele diz assim, o homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se também, se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és meu Deus. Está vendo? Livra-me. É terrível essa história que o profeta Isaías conta. É isso. Isso é idolatria. Ídolo é substituto de Deus. Ídolo é um caminho marginal. Idolatria é pecado, é afronta a Deus. Mas quantas vezes o nosso coração é o maior produtor de ídolos? Idolatramos o nome da família, idolatramos o nosso corpo porque achamos bonito, idolatramos os nossos diplomas, idolatramos as nossas qualidades, idolatramos. E será que isso agrada a Deus? Nos tornamos soberbos. Por quê? Porque as pessoas nos veem assim ou assado. É incrível ver como nós apagamos a idolatria dentro da igreja. A idolatria é a primeira manifestação do homem no pecado. O homem se escondeu atrás de uma árvore, porque ele disse, a árvore eu pego, a árvore eu vejo, a árvore me dá segurança, mas Deus não dá.
Outra parte da nossa alma com a qual temos que lidar: inimizades, porfias, que é contenda de palavras, facções, dissensões. Criamos separação. A minha igreja é melhor, meu pastor é melhor, minha família é melhor, meu pai é melhor, minha cidade é melhor. Eu nasci em São Paulo, sou melhor. Eu nasci no Acre, sou pior. Que isso? Mas isso vem, esse sofrimento todo, essa disseminação de dores, vem em decorrência da nossa vida do lado oriental do Éden. Iras, discórdias, contendas, até ciúme, bebedice, inveja, glutonarias, tudo isso vem da nossa alma. Porque nossa alma passou a ser dirigida por um espírito que está no mundo. Quando nós nos vemos lançados com Adão para o lado oriental do Éden, nós precisamos saber que vivemos com o nosso íntimo numa inquietação constante. Por causa disso, ficamos abatidos, mas não ficamos destruídos. E nós hoje, depois de quase 2000 anos da cruz, nós temos a esperança. Isso é que me encanta em Jó, quando ele, naquela época, dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Como que sabia? E por fim se levantará sobre a terra. E aí, revestindo o meu corpo da sua pele na minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei com meus próprios olhos, de saudade me desfalece o coração. Meus irmãos, que homem é esse? Será que nós hoje sentimos saudade de Deus? Será que nós hoje temos vontade de estar com eles? E Jó já falava coisas assim. Lá em Eclesiastes 3, no versículo 11, diz que todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Também colocou no homem a eternidade, sem que o homem disso se aperceba. Olha, não tem como deixar de ser eterno. Porque quando Deus fabrica você no ventre da sua mãe, ele coloca ali a eternidade. Não há como fugir da eternidade. Ou no céu ou no inferno você é eterno. Acabou. Não vai se livrar disso. Mas essa eternidade que está no homem traz à tona um assunto que nós já falamos aqui. Traz a nostalgia, traz a saudade da eternidade, que existe em algum lugar da nossa alma, aquela lembrança de quando nós morávamos lá com o Pai. E a nossa luta aqui é ferrenha. Temos também que lutar com o mundo. O mundo não é só dizer assim, América do Norte, América do Sul, América Central, não. O mundo é um sistema. É um sistema criado, produzido, organizado por uma inteligência maligna que se chama Satanás. A Bíblia diz que a serpente era de todos os animais selváticos. Era aquele que tinha sagacidade. Sagacidade é inteligência para o mal. Então, nós vemos que tudo o que nos cerca é produzido por uma inteligência maligna. E isso é que nos atrai.
É isso que enche os nossos olhos. Chegamos num shopping, queremos tudo. Olhamos para a televisão, queremos tudo. Vemos tanto dinheiro mostrado na televisão. Ah, por que não depositaram na minha conta? Queremos as coisas do mundo. Desejamos as coisas do mundo. Gostamos, meus irmãos, das coisas do mundo, mesmo sabendo que tudo isso é oriundo de uma inteligência maligna. Satanás não é um anjinho. Ele é uma inteligência maligna. E isso tudo que está em nossa volta é produto da imaginação de Satanás. Ele tem um objetivo em tudo isso. Quando nós vimos Jesus Cristo rejeitar, é porque tudo aqui vai ser provado no fogo e não vai ficar nada. Se você olhar para a sua casa, olhar seus troféus, seus quadros de Da Vinci, você tem pintura de Da Vinci em casa, escultura de Michelangelo Buonarroti, você tem os grandes pintores dentro de casa, cujos quadros, as telas valem milhões e milhões de euros. Pois eu lhe dou a notícia, tudo isso vai ser queimado. Provado no fogo, não vai ficar nada. Os afrescos da Capela Sistina e de outras catedrais de Roma, vai acabar tudo. Porque tudo isso vai ser provado no fogo. Então, tudo o que tem no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vai acabar. Porque não vem de Deus, vem do mundo. Nós precisamos lutar pelas coisas que permanecem. Porque tudo isso aqui que nos cerca e que nos fascina vai acabar. Eu estava pregando em algum lugar, não sei, foi ontem à noite, eu disse isso. Eu disse, olha, isso tudo vai passar. Vai acabar tudo. Então é melhor você lutar para levar daqui só a veste branca, que são os atos de justiça da igreja. É o único enxoval que a igreja vai levar. Portanto, quando nós olhamos para as coisas do mundo e vemos elas cada vez mais reveladas diante dos nossos olhos, meus irmãos, vamos olhar para 20 anos atrás. Motivo de vergonha. Hoje uma mãe chega dizendo, você é avó. Outro dia uma senhora me disse, você é avó. Eu disse, puxa vida, fulana vai ser mãe. Eu disse, não sabia nem que tinha casado. Não, irmã, a senhora não sabe como é produção independente. Sabe o quê? Crente. Eu olhei para ela, eu disse para ela, você não tem vergonha? Você devia dizer isso chorando, não pela criança que vai nascer. Mas isso não é motivo para você chegar à produção independente. Isso é uma notícia para a gente dar chorando. Isso era algo que há 10 anos atrás causaria vergonha para essa mulher. Hoje, ela anuncia. Hoje ela anuncia. E tantas outras coisas que no
Alguns anos atrás, nós nos envergonhávamos. Hoje todo mundo vai levando no anais. Casa, separa, vai e volta, e larga marido e volta na igreja. Então, nós estamos, como Paulo disse, não vos conformeis com este século. Em outras palavras, não andeis em conformidade com as coisas do mundo, porque tudo que vem do mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem de Deus. Mas nós temos que lutar agora. Mas nós estamos sendo levados. Porque tudo parece se tornar tão absolutamente normal. Mas ainda é luta para a nossa mente carnal. É batalha espiritual. Temos que batalhar contra a mente carnal. Temos que batalhar contra a adaptação pelas coisas que nos cercam. E ainda temos um campo de batalha com os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo isso, toda essa batalha, vem para nós pelo fato de termos sido expulsos do Éden para o lado oriental. E quantas vezes nós temos que enfrentar, dentro da nossa casa, opressão demoníaca. Seus filhos estão expostos. Eles vão para a escola, eles vão para a universidade e eles são infiltrados pelos professores, pelos livros, pelos programas de televisão. Não são das coisas do reino de Deus. Eles são ministrados e ensinados por mentes que estão a serviço de Satanás. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho muita pena dos nossos jovens. Me dói o coração de ver o que os nossos jovens têm que sofrer. Eles ficam imaginando o que é, afinal de contas, meu professor tão inteligente, tão bom, meu pai diz uma coisa, aquele diz outra. Eles ficam da casa para a faculdade, da igreja para o mundo, e eles gastam muito mais tempo, meu irmão, com os professores, com os livros, com a internet, do que com você. Eu estou aqui na casa do meu filho agora. Meu filho saiu às 8, minha filha saiu às 9 para trabalhar. Eu fiquei aqui com os meninos. Desde essa hora, as crianças estão estudando. Estão na internet, fazendo aula pelo vídeo. O pai, a mãe e eu, nós não sabemos o que está sendo ensinado para eles. Não sabemos. Mas eles estão aprendendo. E o pai e a mãe estão trabalhando para poder garantir que ensinem a ele o que o governo diz que tem que ensinar. Nós temos que orar mais. Orar, mas não é orar pouquinho, não, é muito. Pela libertação da mente dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque eu, se fosse o diabo, eu ia arrebentar com as famílias, principalmente com as famílias de Deus. Porque temos visto tantos filhos de pastores se perdendo pela vida com raiva da igreja. Meninas que largam a família e vão embora. Rapazes que casam com moças do mundo. Porque as da igreja já perderam a graça. Por quê? Porque os nossos filhos são o alvo.
dessa gangue do inferno, desses demônios que estão aí soltos, e nós estamos aqui. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus nos escolheu a dedo. Nós fomos escolhidos a dedo, pelo dedo de Deus, para sermos igreja agora, nessa época, para pagarmos esse preço. E muitas vezes vemos os nossos filhos sofrerem. Vemos o que os nossos pastores do século XVIII não tiveram que ver nas igrejas deles. Hoje os pastores têm que enfrentar. Ouvir o que não querem. Chorar lágrimas que os pastores do século XVIII não choraram. Deus nos escolheu para estarmos agora. Ezequiel, no tempo dele, comeu pão assado nas fezes. Elias, no tempo dele, comeu mais de um ano carne e pão babado de urubu, de manhã e de noite. E assim nós vamos vendo que cada um no seu tempo pagou o seu preço. Mas, e nós hoje? O preço que temos que pagar é o choro, é a luta, é a batalha da fé pela nossa família, pelos que estão do nosso lado, pelos nossos irmãos, pelo nosso governo, pelos nossos líderes que estão expostos. Por que tanta luta? Jesus Cristo nos salvou? Sim. Somos filhos de Deus? Somos. Temos salvação garantida, mas Jesus Cristo nos salvou e nos deixou aqui. Ele conta com a nossa luta. Ele conta com a nossa firmeza. Ele conta com o nosso chamado. Nós te pedimos, eu te peço, meu irmão que está me ouvindo, saiba que o momento nosso é um momento de adiantada tribulação. Adiantada tribulação. Só uma coisa que aconteceu essa semana. 5 dias seguidos, terremotos na Bahia. Você já ouviu falar disso? 5 dias seguidos, terremoto, e não foi terremoto pequeno, não. Na Bahia. Você já ouviu falar disso? 5 dias seguidos. Aprendi-se que terremoto são abalos repentinos causados por vulcões. Cadê o vulcão da Bahia? Só se for a Igreja do Bonfim. Mas as coisas estão acontecendo. Nós não nem ouvimos mais falar de guerra, porque já ouvimos demais. As guerras continuam e nós não ouvimos mais falar dela. Mas aqui, desse lado do Éden, onde estamos, a nossa luta é a nossa batalha espiritual. É contra as obras da carne que estão em nós. É contra o sistema que nos cerca, chamado mundo. É contra Satanás e todo o seu império. Nós precisamos saber que o mundo existe, que a carne existe e que o império das trevas existe. Nós fomos expulsos para o lado oriental do Éden. Nós estamos ainda aqui e Deus espera de nós uma posição. A palavra de Deus nos ensina como devemos nos comportar para isso tudo. Eu peço de todo o meu coração. Vamos levar vida piedosa. E quando eu falo de vida piedosa, eu deixo claro que piedade é uma qualidade de vida em que você tem consciência de que Deus está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Que você nem um minuto do dia
esqueça que Deus vê, que Deus ouve, que Deus está apostando em você. Que você nem um minuto esqueça que o Espírito Santo está aqui encarregado de levar essa igreja pura e santa de volta para o Pai. E que, para isso, nós precisamos chorar muito, sofrer muito, ver nossos filhos sofrerem as tentações. Me digam o que é que seus filhos podem ver na televisão. Me dê exemplo de um programa. Se ele é pequenininho, pode até encontrar. Mas pense, um neto de 14 anos que eu tenho, ele vai ver, ele só vai encontrar personagens completamente deformados. Só isso. Mas ele não pode ficar assim. Então, oração, amor, exemplo, disciplina, atenção, oração, e nessa batalha nós vamos. Porque já tem gente por aí dizendo, vou casar, mas não quero ter filhos. Mas o objetivo do casamento é a família. Deus ainda é Deus. Deus será para sempre Deus. Quem inventou a família foi Deus. E o princípio da família é um homem e uma mulher. Como que você casa se você não quer formar uma família? Deus não é doido, não. Deus sabe o que faz. Case, tenha seus filhos, crie a sua família para a glória de Deus. Saiba que Deus não esqueceu da sua igreja aqui na terra. Tenha esse prazer e ore para que o trono de Deus seja perfumado pelas suas orações. Amém. Porque fomos expulsos para o lado oriental do Éden. Temos que enfrentar uma batalha espiritual ferrenha, contínua, dinâmica, mas não podemos desfalecer na nossa fé. Eu acho que hoje eu estou um pouco exagerada, mas eu ontem tive que enfrentar uma situação muito difícil de manhã, com essa questão de ver filhos de pastores arrebentados. Uma menina criada ali na igreja, pais maravilhosos. E aquilo me doeu demais. E se eu pudesse sair gritando que eu não aguentava mais de tanta dor. Por isso eu estou hoje tão aborrecida com isso. Eu quero que vocês me perdoem. Mas saibam, essa é a nossa luta. Deus sabe o que faz quando Ele nos botou aqui nesse momento. Ore, interceda, clame, chore. Mas não fique de braços atados. Porque nós temos um Deus e Pai que nunca foi perdedor nem será. E depois disso tudo, a glória é do Senhor. Ele está no trono. Ele está no trono. O trono do universo é ocupado por um homem, Deus, homem, Jesus, e nele todos nós já estamos. Amém. 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 Dimeia, você começou falando, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meu bom avô falava sobre esse texto uma coisa bem interessante. Ele comparava esse texto a Pedro, que diz, a primeira vez que Pedro negou, Jesus negou andando no caminho dos ímpios. A segunda vez que Pedro negou Jesus, negou porque se deteve no caminho de pecadores. João continuou e ele parou. E a terceira vez, estranhamente, ele se senta. Ele se senta à roda dos escarnecedores. Então,
há uma degradação, mas há também uma dinâmica, né? Do crescente do erro. Dizem que bem-aventurado em hebraico é uma palavra que equivale à palavra em marcha. E é tipo assim, em marcha. Você que não anda, que marcha. Você que não para, mas continua marchando. Você que não senta, mas marcha. E Moisés, Deus falou a ele, diga ao povo que o povo marche. Então eu creio que é necessário a gente entrar em marcha. Como você falou, é hora de orar, é hora de clamar, é hora de se aplicar em marcha. Não vamos ficar andando como quem anda num shopping, vendo as coisas. Nós temos que estar em marcha. É passo de guerra. É passo de guerra contra a carne, é passo de guerra contra o mundo, é passo de guerra contra os principados. Mas quem dá esse passo de guerra vai viver o que diz depois no Salmo. Disse, ele é como árvore plantada. É lindo isso. Junta a corrente de muitas árvores, cuja folhagem não murcha. Diz, tudo que ele faz será bem sucedido. No devido tempo dá o seu fruto. Eu acho que é uma coisa assim tão maravilhosa, porque uma árvore, de fato, não se planta, se replanta, né? Porque você pega uma muda, pega uma semente, mas uma árvore, você tem que replantar. Então, nós somos assim, tirados do natural e replantados no sobrenatural. Como foi Abraão, como foram todos estes homens de Deus, que mesmo velhos, ainda deram fruto. Então, nós temos certeza que se as pessoas se posicionarem corretamente, elas vão no sobrenatural dar fruto. Talvez, como você disse, a gente que diz, não quero nem mais ter filho, tenha, porque vale a pena ter. E como vale? Vale a pena ter. E, como dizem os rabinos, né? Os rabinos dizem que nós devemos encher esse mundo de gente boa, de gente que o mundo não merece. É sim. Aí, homens dos quais o mundo não é digno. É assim que nós temos que encher esse mundo mesmo. E, Edmé, você tem uma conta da Casa de Maria e Marta, e nesses minutos finais eu gostaria que você passasse essa conta. Eu digo, testemunho pessoal, nossa igreja é comprometida com a Casa de Maria e Marta. E como? A gente dá o dízimo dos dízimos, a gente ama esse ministério. Mas para todos os que desejam participar, qual seria a conta? Olha, Banco do Brasil. Banco do Brasil, agência 3223, dígito 9. Novamente, 3223, dígito 9. A conta corrente é 4055, dígito X ou dígito 0. De novo, conta corrente 4055, dígito X ou dígito 0. E o CPF 050 110 355/49. CPF 050 110 355/49. Que bênção. Edmé, eu quero agradecer muito a participação. Vamos continuar nesse tema maravilhoso e que as pessoas têm que entender o seguinte. Tudo isso aconteceu, mas Jesus está dizendo, passa para cá. Sim. Eu gosto muito daquele hino, né? Vem já. Vem já. Alma cansada, vem já. Eu amo esse hino. Eu acho ele fabuloso, fabuloso mesmo. Meu pai era muito amigo daquele baixo do grupo Billy Graham. E ele cantava.
Ele cantava esse hino. É lindo. Ele contou o testemunho dele que ele, quando criança, um cantor inglês cantava esse hino e ele se converteu ouvindo esse hino. E quando esse cantor estava já para partir para a glória, a filha foi e disse, tem um homem aí dizendo que o conhece. E ele disse, mas eu não sei quem é esse homem. Então ele fez o come home, né? Ele falou com aquele vozeirão, o garoto. E o garoto se tornou essa voz de trovão. Glória a Deus por que isso. Bom. Vem já, né? Tá que bom, Deus possa abençoar aí, Edmé. Muito obrigado por essa oportunidade semanal de estarmos juntos. Para mim é uma alegria muito grande. Sempre alegria nossa. Um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço, até a próxima sexta. Se Deus quiser. Amém. Agradecemos todos a participação. Estaremos de volta num próximo debate-papo. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém.